Olá, seres queridos, estou de volta em mais um vídeo para conversar um pouquinho com vocês. Então, se vocês não se inscreveram no canal, aproveita e já se inscreve aí para ajudar o canal a crescer e também para não perder nenhum conteúdo que vem por aí. E hoje, gente, eu vou começar já com algumas perguntinhas para vocês. E são as seguintes: será que em algum momento da vida de vocês, ou mesmo agora, será que você tem a sensação de que o seu cérebro está esgotado? Será que tem épocas da sua vida em que você já acorda cansado? Chega a ter lapsos de memória, se irrita com coisinhas pequenas, né? Tem dores de cabeça? Será que sofre demais por antecipação, fica pensando lá no futuro? Será que você tem pensamentos recorrentes, repetitivos, fica ali ruminando a mesma coisa e não chega a lugar nenhum? Se você se identifica com a maioria dessas coisas que eu citei, então, ser querido, eu sinto lhe dizer, mas você está torrando o seu cérebro, sabe? Deixar uma torradeira ligada na tomada funcionando ali 24 horas por dia? Pois é, bem por aí, né? A ironia é que a gente até sabe ter a responsabilidade para evitar fazer esse tipo de besteira, a gente até checa antes de sair de casa, só que, gente, a gente se esquece de se responsabilizar pelo gasto energético da nossa própria mente, dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. E aí, quando a gente não está ligado que nós podemos e devemos gerenciar o que acontece dentro da nossa cabeça, o desgaste da energia emocional que nós causamos para nós mesmos, gente, é gigantesco, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho aí nisso tudo. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, né, consome uma quantidade X da nossa energia emocional. Só que a questão é, será que a gente está fazendo um consumo emocional de qualidade? E se a gente puder transformar isso em índices? A teoria da inteligência multifocal, ela aborda esse gasto energético dessa forma, e eu acho que fica bem fácil da gente visualizar. Que é o GEI e o GEU, sendo o GEI o gasto da energia emocional inútil e o GEU o gasto da energia emocional útil. E a gente tem que ter a consciência se a gente está utilizando a nossa energia com sabedoria ou se a gente está apenas se desgastando, né? Então vamos ver direitinho o que é cada um deles, né? O GEU, os gastos úteis, são todos aqueles gastos de energia emocional que são utilizados para gerar coisas bacanas para a nossa vida, né? Coisas que nos levam a crescer, nos levam para frente. Como, por exemplo, quando a gente está exercendo a nossa autonomia, nossa criatividade, nossa ousadia, nossa flexibilidade, nossa resiliência, né? Nossa capacidade da gente se reinventar, a nossa capacidade de filtrar os estímulos estressantes que chegam pra gente, né? Também de construir uma felicidade inteligente, de estruturar uma qualidade de vida, de promover relações saudáveis e, enfim, e por aí vai, né? Tudo isso que a gente viu são coisas boas, né? E consomem bastante da nossa energia emocional. Só que são gastos úteis da nossa energia biopsíquica. É um gasto produtivo, não é um mero desgaste. Agora, por outro lado, né, o GEI são todos aqueles gastos de energia emocional que vão bloquear as funções mais importantes da nossa inteligência emocional. São os gastos com pensamentos, com sentimentos que comprometem a nossa memória, a nossa concentração, o nosso raciocínio, né? Enfim, todo o nosso desempenho intelectual, social, profissional, sem que isso nos acrescente alguma coisa de interessante na nossa vida, né? Só que veja bem, eu não estou dizendo que são os pensamentos que são úteis ou inúteis. O que a gente está classificando aqui é o gasto de energia que a gente vem empregando neles, ok? E alguns dos maiores vilões da nossa saúde emocional e que levam o nosso GEI nas alturas, segundo a teoria da inteligência multifocal, são esses aqui: sofrimento por antecipação, ruminação do passado, detalhismo, né? Preocupação neurótica com os detalhes, a timidez quando ela sequestra a nossa espontaneidade, as atitudes provenientes do transtorno obsessivo-compulsivo, né? As ideias fixas, os rituais comportamentais, a nossa necessidade neurótica de mudar as pessoas, mudar os outros. Isso desgasta muito.
cobrança excessiva em relação aos outros, quando, por exemplo, a gente dá o nosso amor, só que a gente cobra de volta. E também a nossa autocobrança excessiva, né? Quando nós somos exigentes demais com a gente mesmo. Só que aí tem uma hora que a gente tem que refletir, né? E aí a gente tem uma base aí. E se a gente for colocar no papel, o que ganha? Nosso gasto emocional útil ou nosso gasto emocional inútil? Eu espero sinceramente, gente, que seja útil, porque isso significa que você sabe lidar com o seu mundo emocional de uma maneira satisfatória. Só que, se você vem gastando muita energia emocional inútil, de repente pode e deve ser o momento de você dar uma parada, de você sair aí do seu piloto automático e realmente desenvolver aptidões de gestão emocional mais eficazes. E quanto antes, melhor, né? Então, vou trazer aqui uma dica para vocês começarem a se sensibilizar com essa mudança. E é a seguinte ideia: não compre o que não te nutre. Imagina que você está no mercado, né? Tem duas prateleiras, uma de alimentos bons, saudáveis, dentro da validade, e outras de alimentos que não são saudáveis, que são nocivos, que já passaram da validade. Gente, é uma analogia boba, mas não é muito diferente com os pensamentos. Você não vai pegar para pensar aquilo que não é saudável, aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Só que aí pode ser que você esteja se perguntando: será então que eu não devo pensar em nada que é ruim? Não, eu não estou dizendo que a gente não pode ter sentimentos que a gente perceba como ruins, sentimentos desagradáveis. Não é isso, né? O que eu estou querendo dizer é justamente que nós temos que saber como que a gente gasta a nossa energia emocional com esse pensamento, que pode ser agradável ou desagradável. A gente pode sim pegar um pensamento que a gente perceba como desagradável e extrair dele uma lição belíssima, né? A gente sempre tem a escolha, a gente sempre tem a opção de gerenciar o que é que a gente faz com os produtos da nossa mente. Então vamos pensar na seguinte situação, né? Se você fica aí ruminando o passado, você sabe que você vai pensar e pensar e pensar pela milésima vez em alguma coisa que aconteceu e isso não vai te levar a nada, vai ser um desgaste emocional inútil. Você não se apega a esse sentimento, a menos que você venha extrair dali, enfim, alguma lição, algum sentimento, algum ensinamento que contribua para o seu crescimento, para a sua evolução, para a sua capacidade de resiliência. Aí vai ser um gasto emocional bacana, produtivo, vai ser um investimento para a sua evolução. Agora, caso contrário, se você já tirou dali, né, tudo que tinha de bom e fica ali ruminando, pega aquele pensamento, aquele arrependimento do passado, aquela raiva, enfim, cultiva, você vai estar jogando o seu GEI lá nas alturas e vai estar lesando a sua saúde emocional. Sabe um cachorro louco que fica correndo atrás do próprio rabo? É mais ou menos por aí, né? Porque esse mesmo gasto biopsíquico que você podia estar utilizando de uma maneira mais produtiva, né, para resolver um problema real, de repente para acessar soluções que você não está conseguindo acessar, justamente porque você está gastando a sua energia no lugar errado. Você podia estar investindo também no seu relacionamento atual, podia estar fazendo as coisas com mais presença. Porque a gente sabe que se a gente for viver no passado, isso já tira a gente do presente, já joga a gente lá para a depressão. Da mesma maneira, se a gente ficar sofrendo por antecipação, isso já joga a gente lá para o futuro, lá para a casa da ansiedade, e ninguém quer fazer essa visita, né? Então, eu vou trazer uma outra dica para vocês, que é uma ferramenta de coaching emocional chamada mapeamento psíquico, que justamente ela faz a gente distinguir, né, os nossos gastos emocionais, os que são bons dos que não são, GEI e GEU. Então, eu vou falar mais ou menos para vocês como que vocês podem fazer aí em casa esse mapeamento. Primeira coisa, gente, sempre que eu indico um exercício de reflexão, eu sugiro que você primeiro silencie, que você pare um pouco, respira, conecta com a sua respiração, uns 5 minutinhos pelo menos. E aí então você vai pegar o seu papel, a sua caneta e vai escrever ali o quê? Os gastos emocionais que você está tendo, esses pensamentos. E aí você pode escrever, por exemplo, eu tenho me cobrado demais, sou muito exigente comigo mesma, né? Você pode escrever,
Ah, eu tô preocupada com uma entrevista de emprego que eu vou ter na semana que vem e fico nervosa, fico pensando o tempo todo. Você pode escrever também que você não está conseguindo mudar o seu parceiro em relação a algum comportamento. E aí você vai dividir a sua folha em 2 partes, né? Na parte do GE, e você vai escrever tudo aquilo que você considera como um desgaste inútil em pensar naquilo. Coisas que não vão te levar a lugar nenhum. No GE, você vai escrever tudo aquilo que é bacana. Então, por exemplo, se você está lá pensando na sua entrevista de emprego, isso pode ser um gasto emocional útil do momento que isso te leva a se preparar, né? A rever seu currículo, planejar seu trajeto, estudar a empresa. Agora, do momento que passa disso, pode ser um gasto inútil se você fica imaginando situações infrutíferas, mesmo se você já se preparou, né? Você pode ficar pensando que o entrevistador lá não vai com a sua cara, que você vai derrubar café na roupa, enfim, que você vai responder tudo trocado. Você fica ali imaginando cenários que não vão te levar a lugar nenhum, porque você já tirou a parte útil e já se preparou. E aí, se você escreveu lá, né, que você quer mudar o seu parceiro em relação a algum comportamento. E aí a primeira coisa, gente, ninguém muda ninguém. A pessoa tem que querer mudar. Você pode sim, né, usar a sua energia emocional para sentar ali numa conversa, expor o seu ponto de vista, ouvir o que a pessoa tem a dizer, sem tentar impor. E aí, sim, você vai ter um gasto de energia emocional útil. Agora, se você for tentar ali convencer o seu parceiro de que ele tem que mudar, porque assim é melhor, como é que ele não tá vendo que assim é melhor, né? Aí, esse é um gasto de energia emocional inútil, porque ele tem uma outra percepção, né? E imposição num relacionamento não vai levar a lugar nenhum, pelo menos não num relacionamento saudável, né? E se levar a algum lugar, pelo menos não vai ser um espaço de entendimento, de compreensão naquela relação. A pessoa pode até ceder ali no momento da sua imposição, só que se não for esse o desejo de alma dela, pode ter certeza que esse problema vai voltar à tona. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês hoje é isso. Não cultivem gasto de energia emocional que não te levam a lugar nenhum. Extraiam dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, todos os aprendizados, todas as lições, todas as oportunidades de crescimento. E o que sobrar, desapega. Né? A nossa mente produz pensamentos, essa é a função dela. Só que a gente não precisa consumir tudo que ela produz, a gente não precisa pegar tudo para pensar. Imagina o seguinte, gente, né? Sua mente é uma tela, né? Uma tela de cinema, assim, bem grande. Você tá sentadinha ali na poltrona, de frente para aquela tela. Você vai ver os seus pensamentos passando ali naquela tela, né? Pensamentos novos, pensamentos antigos, né? Lembranças, pensamentos que se repetem, que ficam indo e vindo. Só que você observa. A sua função ali é observar, né? Você não é a tela. Você é aquele que observa a tela. Sua vida não está ali naquela tela, você está observando. E aí você vê os pensamentos e você pensa, né? Ah, esse pensamento é interessante, vou pegar para pensar. Ih, aquele ali é furado, deixa passar. Ah, esse aqui eu evito, mas eu preciso pegar para pensar porque ele tem um ensinamento para mim. E aí eu pego o pensamento, extraio a lição e eu deixo ir. Foi, percebe? Eu não tenho que me apegar a eles. Eu não sou a tela, minha vida não é a tela. Eu sou aquela que observa. Entendeu? Nós somos muito mais que os nossos pensamentos, gente. E nós temos essa escolha. Nós não somos vítimas dos nossos pensamentos. Você não é vítima dos seus pensamentos. E se você tem se percebido vítima dos seus pensamentos, então você pode e deve escolher mudar. Você gerencia. E isso é tão incrível, gente, né? Que se a gente for pensar nessa questão toda, se a gente for mais além, se a gente fala num novo mundo, num despertar, né? Se a gente fala em consciência, nesse despertar, na essência desse despertar, está justamente a transcendência do pensamento. E o que é transcender o pensamento? É justamente sentir que dentro de cada um de nós existe uma dimensão infinitamente mais vasta do que eles. Nós não somos um fluxo desgovernado de ideias.
Nós não somos aquela voz na nossa cabeça, você não é aquela voz na sua cabeça. Você é aquele que compreende isso. Nós somos aqueles que compreendemos isso. A consciência, gente, ela vem bem antes do pensamento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha se vocês sentirem que pode ser bacana para alguém também. E eu agradeço demais a presença de vocês aqui nesse vídeo. Até o próximo!